O irmão Brana e o irmão Liveio falavam sobre a evidência de quando alguém recebe o Espírito Santo, e chegaram a uma conclusão, que a evidência é o amor, mas logo veio a repreensão do anjo do Senhor. Não é o amor, nem línguas estranhas, nem qualquer dom que alguém pode ter, mas na verdade é receber a palavra. Como pode alguém afirmar ter o Espírito Santo e negar parte do que ele mesmo escreveu? Mas os filhos de Deus, pelo Espírito de profecia, estão conectados a cada promessa para este dia. Neles habita a mesma unção que escreveu a Bíblia. O Deus das coisas sobrenaturais te elegeu para ser um dos tais. Por isso ouça, ó noiva terreal, o noivo celestial tem reconhecido tua fé, em breve te levará. Muitos foram chamados, poucos os escolhidos, muitos se uniram à igreja, você se uniu a Cristo. Ouça, ó noiva terreal, o noivo celestial tem reconhecido tua fé, em breve te levará. Muitos foram chamados, poucos os escolhidos, muitos se uniram à igreja, você se uniu a Cristo. Ele e a palavra são Cristo e a palavra são o Pai, a palavra e o Espírito Santo são e porque Ele está em você, você e a palavra são o Cristo e a palavra são o Pai, a palavra e o Espírito Santo são o segredo da única e verdadeira fé, o segredo do único e verdadeiro amor, o segredo do único e verdadeiro Deus, revelado em Jesus Cristo, o único Senhor. O segredo da mensagem de um homem só, o segredo daqueles que podem aceitar, o segredo dos mistérios revelados, o segredo da ida ao futuro lá, o segredo da única e verdadeira fé, o segredo do único e verdadeiro amor, o segredo do único e verdadeiro Deus, revelado em Jesus Cristo, o único Senhor. O segredo da mensagem de um homem só, o segredo daqueles que podem aceitar, o segredo dos mistérios revelados, o segredo da ida ao futuro lá. Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. É com a graça de Deus que aqui estamos para mais um programa, a abertura da palavra. Sempre apresentamos às segundas-feiras neste horário. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e por ter nos dado condições de estar aqui e falarmos da sua palavra, a sua palavra revelada, a sua palavra aberta, que tem sido destravada, tem sido desatado os seus selos neste tempo. A Bíblia sempre esteve na mão das pessoas, desde que ela se tornou um livro, como temos,
Mas era, todavia, um livro fechado. A maneira que ele foi escrito, a maneira que estava distribuída as profecias, e principalmente o livro de Apocalipse. Mas chegou o tempo do cumprimento de Deus enviar um profeta à terra, e através deste dom, Deus, o Espírito Santo, desatou os 7 selos da palavra. Por isso estamos aqui e chamamos este programa de Abertura da Palavra, porque trata-se do tempo em que vivemos. Um tempo onde as revelações de Deus têm vindo à terra e têm vindo à nossa mente e a nosso coração. Deus te abençoe e não deixamos de notar quando você se manifesta aí em nosso canal, trazendo o seu nome, a sua cidade, de onde você está acompanhando. Deus te abençoe. Para nós é um incentivo, uma forma de nos incentivar com esse trabalho. Agradecemos ao Senhor e pedimos que Ele nos abençoe mais uma vez em tudo. Vamos orar. Querido e soberano Deus, entrego a Ti, Senhor, o trabalho desta noite, para que o Senhor venha me ajudar, me dirigir, e eu possa, Senhor, ser uma ajuda a meus irmãos, minhas irmãs que me acompanham, neste tempo de tanta confusão, de tanta escuridão, de tanta treva. O Senhor tem brilhado a sua potente luz. O Senhor tem trazido o sol, o Filho, e nós estamos bem debaixo desta luz. Pai bendito, nos dirija em tudo, como já pedimos, e a Tua mão, Senhor, esteja conosco nesse trabalho. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesta noite vamos trazer um assunto sobre o dia da vingança. E o dia da vingança é o mesmo que o dia do Senhor. O dia do Senhor, que é o dia da vingança do Senhor, contra todos aqueles que foram incrédulos, contra todos aqueles que desprezaram a misericórdia. Então não resta outra coisa senão juízo. E esse dia do Senhor, esse dia da vingança, não é um dia de 24 horas, é um período de tempo. E isso vamos ver nesta noite. Nossa primeira escritura está em Apocalipse, capítulo 1, onde João está descrevendo quando ele estava na ilha chamada Patmos, e ele esteve lá devido ao testemunho que dera. Então, em Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 e 10, nós lemos assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então nós vimos que João, ele foi arrebatado no dia do Senhor. João veio ao fim dos tempos. Ele estava lá depois da morte de Jesus Cristo e ele foi o único discípulo que não foi assassinado, porque Deus tinha algo preparado para ele, e ele foi arrebatado em espírito lá de onde ele estava, e ele veio ao dia do Senhor, a este tempo que estamos vivendo. O dia do Senhor, como já falamos, é uma dispensação, é um período de tempo. Este período de tempo é o tempo entre o final das eras da igreja e o início do milênio. Veja, sabemos que existe uma finalização da era de Laodiceia, cronologicamente falando. E este tempo cronológico está aí, está acontecendo. É só olhar aí fora, você vê todos os laodiceanos que estão vivendo dentro de um tempo morno, dentro de um tempo cego, de um tempo sem misericórdia de Deus, chamado Laodiceia. Agora, espiritualmente, ela teve a sua chance. Sim, Deus enviou um mensageiro para a era de Laodiceia. Desde que eles rejeitaram
desde o período que Laodiceia rejeita esta misericórdia, então o Filho do Homem, a palavra, Cristo, a mensagem, é chutada para fora e começa a contar um tempo que vai até o milênio, chamado de o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 10, nós lemos assim, 2 Pedro, capítulo 10, ou capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se desfarão. Então este é o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele vem como o ladrão de noite. Também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, nós lemos assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Então estamos vendo que este dia do Senhor, este dia da vingança do Senhor, é um período de tempo e ele se apresenta de uma forma diferente. Ele vai se apresentar como juiz já. E o tempo de misericórdia que resta vai se extinguindo para a terra, para a natureza, para todas as coisas. Vai se extinguindo, até que vem juízo pleno. Agora, quando nós lemos sobre o ladrão na Bíblia, nós lembramos daquilo que está escrito nas Escrituras, falando de um ladrão e sua operação de trabalho. O ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Bom, agora o Senhor, o nosso Senhor, ele é o grande justiceiro e é o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor. Ele vem como ladrão. E se ele vem como ladrão, ele vai operar conforme um ladrão opera, conforme ele trabalha. O que o Senhor Jesus Cristo faz nesse tempo? Nesse tempo que é chamado Dia do Senhor, que ele vem como ladrão de noite. O ladrão vem, rouba, vai embora e ninguém percebe. E é assim que ele vem. Agora o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele vem, rouba sua esposa, sua noiva, como no caso do rapto de Julieta, que o irmão Brana conta. Eu já vou ler uma citação aqui, Romeu e Julieta, o rapto de Julieta. Ele vem, rouba, ele destrói os inimigos, ou ele rouba, mata os inimigos e destrói as obras deles, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Rouba sua esposa, arrebata ela e ele mata os inimigos da palavra, os incrédulos, blasfemadores, seguidores do falso profeta, da besta, e destrói todas as suas obras, denominações, cidades, feitos e todas as coisas. Na mensagem Perguntas e Respostas, Perguntas e Respostas 12, falando sobre o ladrão, né? Falando sobre o roubo, o grande rapto. No parágrafo 448, nós lemos assim: e estas pequenas luzes se apagarão quando ele vier, aquele grande Cristo ungido do céu, vindo do Oriente para o Ocidente. E vem
Mas ele não estará na terra agora. O Messias não estará na terra até o milênio se restabelecendo. Ou seja, ele não vem fisicamente. Fisicamente, ele só vem por ocasião do milênio. Não, ele não estará na terra, vem? Porque a igreja seremos tomados juntos ao encontrar o Senhor nos ares. Ele nunca virá na terra, ele levará sua noiva embora. Ele apanha uma escada. Vocês sabem qual o nome daquela peça, Léo? Onde o homem encosta a escada no lado da casa? Romeu e Julieta, é isto. Coloca a escada ali e leva a sua noiva embora. Agora ele está apenas descendo a escada de Jacó e diz: Psil, querida, vem aqui. Vem, nós vamos subir para encontrá-lo. Essa escada não é outra coisa senão a palavra. É algo que dá acesso, como uma ponte, como algo que é suficiente para chegarmos a Ele. Chegar a Ele quer dizer termos os corpos glorificados, transformados. Essa escada é o alarido, essa escada é a mensagem, essa escada é a palavra, essa escada é o poder vivificador, essa escada é o poder transformador, é a dinâmica que veio sobre a igreja para elevá-la. E depois que isso acontece, então ele mata os inimigos e destrói as suas obras sobre a terra. Porque foi isso que nós fizemos leitura ali em Pedro. Diz que, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se desfarão. No livro de Sofonias, profeta Sofonias, no capítulo 1, lá no Velho Testamento, pequeno, grande livro do profeta Sofonias, capítulo 1, do 14 ao 18. Nós lemos assim: O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então este é o dia do Senhor, um dia de aperto, um dia de angústia, um dia de trevas, um dia de dor, porque é o dia da vingança, mas também o dia de alarido, o dia de aclamação, porque o mesmo juiz que vem para condenar os pecadores é o mesmo juiz que vem para absolver, dar soltura deste caos, deste hospital de pestilento, desta prisão. Lembra que o irmão Brana fala de um sonho que teve, que havia muitos irmãos do tabernáculo presos em uma cadeia, e eles estavam como que dementes e batendo com suas cabeças nas grades e dizendo: irmão Brana, liberta-nos desta prisão. Irmão Brana, liberta-nos desta prisão. Mensagem: obra é fé expressada, ou então obra-prima, uma das duas. Então o irmão Brana dizia: eu olhava para meus braços e não tinha condições de romper
aquelas grades, para tirar meus amigos, meus irmãos daquela cadeia. Então, uma mão forte desceu e uma luz desceu e disse: liberta-os desta prisão. Então o irmão Branham disse: cadeia do inferno, solta essas pessoas. E as grades se arrebentaram e as cadeias ruíram e houve um povo que foi liberto. Este povo lá do sonho do irmão Branham, ele disse: eu vi o irmão fulano, a irmã fulana, somos nós estamos aqui e nós estávamos presos também. Mas quando esta voz soou, nós aceitamos, nós clamamos por misericórdia. Nós cremos no Evangelho, na palavra manifestada, e nós somos libertos desta prisão, desta cadeia. Aqueles que ficaram presos foi porque não deram ouvidos à voz de libertação. A voz de libertação. Agora, também no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele já está perto. O dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de anunciação. Tocai a trombeta no meu monte santo. Deixa eu recorrer aqui à mensagem Hoje tem se cumprido essa escritura, parágrafo 18. Por quê? Então, se chegou o tempo do dia do Senhor, e este dia do Senhor é um dia onde o Senhor vai apresentar juízo, ele vai trazer uma acusação, e sabemos que esse que é o juiz é o Senhor Jesus Cristo. Temos uma escritura sobre isso um pouco mais na frente, que o juízo foi dado ao Filho Jesus Cristo. Mas ele só desce aqui na terra por ocasião da introdução do milênio. Mas ele se manifestaria aqui, através do 7º mensageiro, para proclamar palavras de juízo, palavras de condenação, porque antes ele declarou palavras de misericórdia e de graça, desde que rejeitaram a mensagem de graça e misericórdia, restou-lhe juízo. Aconteceu um episódio estranho quando o irmão Branham estava para pregar a mensagem Dores de Parto. Ele estava para pregar esta mensagem, havia ganho uma Bíblia nova da sua esposa. E ele tomou aquela Bíblia nova e foi para o púlpito com ela, porque a sua Bíblia antiga estava as folhas descolando e estava toda avariada. E sua esposa lhe deu uma Bíblia nova. E ele toma a Bíblia nova e vai para o púlpito. E quando ele vai procurar a escritura que ele quer ler, São João 14, se não me falha a memória, alguma coisa assim, ele não consegue achar, porque as páginas estavam coladas. E ele passa direto, e ele começa a dizer: bom, parece que tem um erro, está faltando uma página nesta Bíblia. E ele diz assim: havia muitos ministros ali no púlpito e facilmente um poderia ter me alcançado a sua Bíblia para ler. Ao contrário disso, todos ficaram detidos. E no parágrafo 18 da mensagem Hoje tem se cumprido essa escritura, nós lemos assim: então este arcebispo católico se levantou, dentre uns 100 ministros que estavam ali na plataforma, aproximou de mim, e ele com todas as suas coisas, e a batina, as cruzes, etc., que eles usam, e quando estava ao meu lado me disse: meu filho, fique firme, Deus está a ponto de fazer algo. É uma cena curiosa, né? Um arcebispo católico estar ali na plataforma, quando o irmão Branham pregou Dores de Parto, e isto
eu posso olhar aqui o que não olhei antes, exatamente o dia da mensagem Dores de Parto. E eu já confiro aqui para nós dar a informação completa. Esse dia que o irmão Brana está pregando Dores de Parto, onde teve essa confusão ali no púlpito, no dia 24 de janeiro de 1965. Lembre-se, o último ano de ministério do irmão Brana. Então esse arcebispo católico se levantou, dentre uns 100 ministros que estavam ali na plataforma, aproximou de mim, e ele com as suas coisas, abatinas, cruzes, etc., que eles usam, e quando estava ao meu lado me disse: meu filho, fique firme, Deus está a ponto de fazer algo. Houve um constrangimento, inclusive a irmã Meda ficou muito constrangida, porque se sentiu culpada, porque ela que havia dado a Bíblia nova. E eu pensei, um arcebispo católico dizendo-me isso, que coisa! Continuou dizendo-me: leia-o do meu livro. Li, pois, a passagem que procurava de seu livro, tomei meu texto e continuei pregando. Depois, quando havia terminado e havia me ido, ele se levantou e disse: há uma só coisa que tem que suceder. Depois desta mensagem que temos ouvido, ou a igreja tem que sair do enredo em que se encontra, ou nós temos que sair do enredo em que se encontra a igreja. Uma das duas coisas. Eu estava a caminho outra vez à minha casa em Tucson essa tarde e os meninos estavam fazendo muito alvoroço, porque queriam algo de comer. Aqui nós já estamos, esta mensagem aqui já é em fevereiro, então fazia um mês do ocorrido, redondamente falando. E os meninos queriam algo de comer. Paramos então para comprar algum alimento. Minha esposa me disse: querido, eu nunca estive tão nervosa em toda a minha vida como estive hoje, vendo-te ali tropeçando com esta Bíblia. Quer dizer, aqui o irmão Brana está contando de um fato que aconteceu no mesmo dia. Eles estavam viajando e agora, um mês depois, o irmão Brana está contando isso para a igreja. Vendo tropeçando com essa Bíblia, não te afetou assim a ti? E respondi: não, eu sabia que a passagem estava ali. O que sucedeu foi que não estava a página, foi uma má impressão. Ela disse: porém, pensando que eu havia comprado para ti essa Bíblia, parecia que todos os olhos naquele auditório estavam fixos em mim. Lhe disse: porém, isso não foi culpa tua, isso foi um erro que cometeram ao imprimir a Bíblia. Então me pus a examinar a Bíblia e o que sucedeu foi que nessa Bíblia, o capítulo 16 e o 17 de João terminam igual nas duas páginas, pois estavam, e sendo uma Bíblia nova, essas duas páginas estavam grudadas perfeitamente. E eu estava lendo do capítulo 17 em vez do 16. Disse: está bem, isto é por alguma causa. Então, tão claro quanto você pode ouvir-me agora, uma voz me falou e me disse: ele chegou a Nazaré, onde havia sido criado, entrou na sinagoga, como era seu costume, o sacerdote lhe deu as escrituras para ler, e ele leu do capítulo 61 de Isaías. Quando havia lido as escrituras, devolveu o livro ao sacerdote, se assentou, e os olhos de todos na congregação estavam fitos nele. E palavras preciosas procederam de sua boca, e disse: hoje tem se cumprido esta escritura. Hoje tem se cumprido essa escritura. Quão precisas são as escrituras? Note você, em Isaías 61, versículos 1 e 2, ali é onde nosso Senhor estava lendo. Agora, na metade do segundo versículo, ele se deteve, onde diz: o Espírito Santo do Senhor é sobre mim, para pregar o ano aceitável do Senhor. Ali parou. Por quê? Porque a outra parte do versículo, para trazer juízo, não se aplicava à sua primeira vinda, mas à sua segunda vinda. Então vemos que as Escrituras nunca falham.
sempre são perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde parou a Escritura, porque até ali era o que haveria de ser vindicado em seu dia. Agora isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda é quando trará o juízo sobre a terra. Não naquele dia, mas isso foi quando haveria de pregar o ano aceitável. Note você o Messias de pé ali na plataforma, identificando-se com a palavra de promessa para aquela era. Quão tremendo! O Messias de pé ante a congregação, e observem as palavras tão preciosas quando disse, para pregar o ano aceitável. O ano aceitável, como todos sabemos, como leitores das Escrituras, é o ano do jubileu, quando todos os escravos e prisioneiros, os que tiveram que entregar um filho ou uma filha para pagar alguma dívida, e estes estavam em cativeiro, não importava quanto tempo haviam estado na escravidão ou quanto tempo lhes restava de sua sentença. Quando ouviam que vinha o ano do jubileu e ouviam o som da trombeta, todo escravo podia receber sua liberdade, se assim o desejava. Já não tinha de ser escravo, porém se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo. E de pé junto à coluna tomavam uma sovela e lhe furavam a orelha. Então tinha que servir a este amo pelo resto de sua vida. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo! Quando o Evangelho é pregado, o ano aceitável, o tempo do jubileu, qualquer um, não importando a cor da pele, sua denominação, o submetido no pecado ou o que estivesse mal, podia ser livre quando ouvisse a trombeta evangélica de Deus. Então ficava livre, porém se dava as costas à mensagem e se negava a ouvi-la. Então note bem, lhe furavam a orelha com uma sovela. Isso quer dizer que atravessa a linha entre a graça e o juízo. E jamais ouvirá o evangelho, você jamais progredirá, permanecerá como escravo ao sistema em que se encontra pelo resto de sua vida, se você se nega a ouvir o ano aceitável. Agora, como disse, a outra parte do versículo 2 não requeria explicação ali naquele momento, naquele então. Mas agora, no tempo que se aproxima, será quando o Messias trará juízo. Agora, como foi possível que aquela gente não reconhecesse quem ele era? Como lhes passou por alto? Como pôde ser-se lhes tão claramente como lhes escapou? Como lhes escapou isso? Que palavras tão tremendas! Pense nisso. Hoje tem se cumprido essa escritura ante vossos olhos. Quem o disse? Deus mesmo. Quem ao mesmo tempo é o intérprete de sua palavra. Hoje tem se cumprido esta escritura. Agora eu quero ler. Bom, é tão maravilhoso esse livro que aqui em São Lucas descreve a cena de Jesus entrando no templo num dia de sábado em Nazaré, como era de seu costume. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías para ler. Veja, não era o livro assim tudo junto, eram os rolos separados. E lhe entregaram o livro do profeta Isaías para ler. Eles passavam o dia lendo as escrituras, os ministros explicando, e davam oportunidade para que os irmãos da congregação lesse uma porção das escrituras. E como era de seu costume, Jesus, no dia de sábado, entrou em Nazaré e foi-lhe dado o livro para ler. E ele foi lá, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E ele foi lá e leu em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, que vamos fazer leitura agora na exata escritura que Jesus leu naquele dia, naquele sábado em Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Aqui está o detalhe. Nós já vamos lá no livro de São Lucas, onde está registrado que
Jesus entrou no dia de sábado em Nazaré. Jesus não leu todo o versículo 2 de Isaías 61. Ele parou onde está escrito: a apregoar o ano aceitável do Senhor. Você tem ali, e o dia da vingança, ele não pôde ler, porque há 2000 anos atrás não era o dia da vingança. Haveria o dia da graça, 7 eras da igreja. Mas no final das 7 eras da igreja, devido à rejeição, viria o dia da vingança. Vamos então em Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 21. Nós lemos assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Bom, Jesus não perdia culto, né? Segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Se ele achou, porque ele procurou. Ele não leu qualquer escritura. Ele sabia exatamente a escritura que ele ia ler. E achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Você está com a cena em sua mente? Jesus entrando em Nazaré num dia de sábado e o culto desenvolvendo, e era dada a oportunidade para alguém ler a escritura. Ele ficou em pé e o ministro, o sacerdote, com todos os seus ornamentos sacerdotais, deu o livro do profeta Isaías para ele ler. E ele achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui ele parou. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Se ele lesse o finalzinho do versículo 2, ele não poderia dizer: hoje tem se cumprido. Porque a parte final do versículo 2 de Isaías 61, que Jesus omitiu em ler, só se cumpriria agora, no dia do Senhor, no dia da vingança do Senhor, o qual João foi arrebatado em espírito ao dia do Senhor, o qual fizemos leitura em Joel capítulo 1, que diz: tocai a trombeta em Sião, anunciai o dia do Senhor, porque o Senhor vem, e assim por diante. Em São João capítulo 5, vamos ler dos versículo 22 ao 25. Diz assim: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, o que nós queremos extrair dessa escritura é que todo juízo de Deus foi colocado sobre Jesus. Deus vai julgar o mundo sempre através de Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo
Deus manifestado em carne. Nós conhecemos a unidade de Deus. Agora, era necessário ele trazer essa declaração de juízo aqui. Como que ele iria ler o restante da escritura de São João ou de Isaías 61? O restante do versículo 2? Cabia a Jesus executar esse ministério, anunciar o ano aceitável e o dia da vingança. Como que ele faria? Ele desceria e andaria aqui nessa terra? Não. Ele só anda nessa terra como o rei, junto com a rainha, no milênio. Ele desce lá no tempo do Armagedon, sob o Monte das Oliveiras, mas seus pés só tocam a terra por ocasião do milênio. Como que ele faria? Ele nasceria de novo de uma virgem? Não. Ele usaria um vaso aqui na terra. Ele usaria um profeta. Ele usaria um homem que nasceu um profeta e era um filho do homem. Neste um filho do homem, o filho do homem se manifestaria. E ele teria que cumprir. Por isso, o final do ministério do irmão Branham, no final do ministério do irmão Branham, após ter pregado as 1.200 mensagens, ou quase isso, já nas últimas pregações, começou a sair mensagens de juízo, porque aquela escritura teria o seu cumprimento. Jesus Cristo, através de seu servo, cumprindo então a segunda manifestação do Filho do Homem. Porque é o que disse Jesus em São Lucas capítulo 17. Quando o mundo estiver como Sodoma, como Gomorra, o Filho do Homem se manifestará. O Filho do Homem, Jesus Cristo, se manifestará em carne, isso através do profeta, o último profeta. Malaquias 4, nós conhecemos as Escrituras. Por quê? Cada mensageiro trouxe uma parte disto. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, cada um deles trouxeram uma parte de graça, consequentemente, uma parte de juízo para aqueles que rejeitam. Isto sempre aconteceu, sempre, vem desde o início, desde o Éden, vem acontecendo. Quando o homem rejeita a misericórdia, como Caim rejeitou, então veio o juízo sobre ele. Maldito será a terra, e a terra será maldita por causa da tua desobediência. Bom, o irmão Branham fala no primeiro selo, no parágrafo 65, se você quiser ler, primeiro selo 65. Ele diz que sempre aconteceu assim. Deus traz um mensageiro, o mensageiro proclama sua mensagem, aqueles que aceitam são guardados debaixo da graça e sobre os rejeitadores cai um juízo temporário. Aí vem outro mensageiro com outra mensagem, com outra parcela de graça, os que aceitam são guardados e cai um juízo temporário, uma parcela de juízo sobre os rejeitadores. Mas isso veio vindo, até que chega o último mensageiro. Depois do último mensageiro, não vem mais outro. Bom, ele é o último. O que resta? Juízo pleno. Por isso, William Marion Branham, Malaquias 4, Apocalipse 10, 7. Por isso, ele teve que, em seu ministério, fazer essa parte, trazer a declaração de juízo pleno sobre a terra e sobre os rejeitadores da misericórdia. Porque agora vai cumprir o dia da vingança do nosso Deus. Quando a noiva for arrebatada, o que resta? Grande tribulação. Depois, Armagedon, taças, até que a noiva com o noivo volta para a terra, para o milênio, e depois do milênio que vem o juízo do trono branco. Deixa eu mostrar aqui. Bom, desde o início, a nossa primeira escritura foi: João foi arrebatado ao dia do Senhor. Quando João vê Jesus Cristo aqui, ele conheceu o Senhor Jesus Cristo, andou com ele, pescou com ele, comeu com ele, recostou em seu ombro, ouvia
a palpitação do seu coração, conhecia a sua pele, o seu cheiro. Quando ele ressuscitou, ele estava de uma forma diferente, o mesmo Jesus. Mas quando João, que conhecia esse Jesus fisicamente, que viu esse Jesus na cruz, que viu esse Jesus ressurreto num corpo glorificado, e João estava lá quando ele ascendeu aos céus com toda aquela glória. João também estava lá no monte, quando ele se transfigurou, estava Pedro, Tiago e João. Mas quando João é arrebatado em espírito, Apocalipse 1, e vem até o dia do Senhor, o dia da vingança, e vê Jesus, ele diz: eu caí a seus pés como morto. E ele começa a descrever a sua aparência. Seus cabelos eram brancos, seus olhos como chama de fogo, seu rosto era como o sol quando resplandece. Havia uma vestimenta de linho resplandecente, seus pés como latão reluzente, sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha em seu peito um cinto de ouro. Esta era a aparência de Jesus como juiz, já após as 7 eras, porque a última era rejeitou o Filho do Homem, o lançou para fora. Repetindo, ela está aí cronologicamente, mas desgraçada, cega, miserável, irreconciliável, destinada ao inferno. O irmão Branham a chamou de defunta florida. E João, ele chega aqui no dia do Senhor, e a primeira coisa que ele vê Jesus Cristo. E aqui na Mensagem das Eras, página 38, nós lemos assim, começa assim, Apocalipse 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Lá está ele, um semelhante ao Filho do Homem, como a joia embelezada pelo engaste do anel. Assim ele é glorificado no meio das igrejas. É o dia do Senhor, pois João o vê de pé no meio das igrejas. É o dia do Senhor, pois João o vê de pé não como um sacerdote, mas como juiz vindouro. O cinto de ouro não está mais cingido em torno da cintura, onde o sacerdote deve usá-lo quando ministra a Deus no lugar santíssimo, mas está agora em torno de seus ombros, pois agora ele não é o sacerdote, mas o juiz. Agora João 5:22. João 5:22. Aconteceu. Agora João 5:22 aconteceu. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Seu serviço foi prestado, o sacerdócio terminou, os dias da profecia acabaram-se. Ele acha-se cingido como juiz. Então este é o dia que estamos vivendo. Por isso ele repetiu a cena. Lá quando o irmão Branham foi pregar dores de parto, aquela Bíblia foi fabricada, uma tiragem imensa de Bíblias, e elas foram distribuídas desde as gráficas para várias distribuidoras, e essas distribuidoras com seus vendedores atenderam os comércios, as lojas evangélicas, e aquela determinada Bíblia foi parar lá em Jeffersonville, em uma loja, e a irmã Meda foi lá para comprar uma Bíblia nova para o irmão Branham, e ela estava lá, reservada para cumprir uma missão. E a balconista foi lá, após o pedido da irmã Meda, quero comprar uma Bíblia tal, para meu marido, é para presente. E ela pegou entre tantas Bíblias, aquela Bíblia, com as páginas grudadas. E lá no púlpito, nenhum daqueles ministros, amigos do irmão Branham, se levantaram
Mas o sacerdote, com todo o seu hábito sacerdotal, entregou o livro. O irmão Branham não entendeu, a irmã Meda não entendeu, ninguém entendeu. Mas ia se cumprir a Escritura quando ele... Agora, não é que o irmão Branham era Jesus, mas nele, dentro dele, estava o ministério igual novamente. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E foi-lhe dado o livro para ler. E ele leu e parou naquela vírgula. E deveria continuar. E o dia da vingança. Qual era a mensagem que o irmão Branham pregou? Dores de parto. Ele falou das guerras mundiais, as dores de parto do mundo, as dores de parto que cada um passa para gerar, para trazer algo novo. Era o dia da vingança, o dia do Senhor. Que tremendo que nós lemos aqui no livro das Eras. São João 5:22 está cumprido. João chegou aqui neste dia. É o dia que estamos vivendo. Agora, deixa eu ler aqui Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Apocalipse 17, versículo 1. Esses 7 mensageiros, bom, quando eu li aqui, nós lemos assim: João viu, lá está ele no meio da igreja, como a joia é embelezada pelo engaste do anel, como a pedra preciosa, as garrinhas do anel embelezam a pedra. A pedra não tem muita beleza ali, jogada em algum lugar. Sabe, eu sou ourives, né? E tínhamos uma caixinha cheia de pedras preciosas, rubis, esmeralda, diamantes, safiras. E alguém encomendava uma joia. E pegávamos aquela joia, aquela pedra. Primeiramente, fazia-se o anel com suas garrinhas. E depois, colocava a joia aqui, a pedra preciosa, a beleza do anel. E aqueles engates, aquelas garras polidas, brilhantes, e o embelezar a pedra. Então, como a joia é embelezada pelo engaste do anel, assim ele, Jesus, a grande pedra preciosa, o grande diamante, ele é glorificado no meio das igrejas. É o dia do Senhor, pois João o vê, não mais como um sacerdote, mas como um juiz. Agora, Apocalipse 17:1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Bom, eu li essa escritura aqui para chamar a nossa atenção que um dos 7 anjos que tinham as 7 taças vinha a João. João, na Bíblia, em Apocalipse, é um tipo da noiva. Aquela que subiu mais alto para contemplar, para ver as revelações de Jesus Cristo. E as revelações de Jesus Cristo, que João viu, que era um tipo nosso, são trazidas através de um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. O que são taças? Juízo. Um dos 7 anjos, qual era o anjo que cabia trazer as revelações nos últimos dias? O 7º. Então vimos quem é este último anjo. Agora, Apocalipse 21:9. Só para repetir o que já lemos, para bater o prego e dobrar a ponta. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então este anjo que vinha a João mostrou, escolhendo uma noiva, a união invisível da noiva, o futuro lar da noiva. E este mesmo mostrou a grande prostituta, porque não somos uma denominação, e todas essas mensagens que mostram a prostituta e as mensagens que mostram a noiva, porque ele ia mostrar para João estas coisas. Agora, o ponto que eu queria chegar, Apocalipse 15, versículo 1. 15, versículo 1.
E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Agora que os 7 anjos estão reunidos, João os está vendo. Os 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Agora, Apocalipse 15, versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Cheguei até aqui, Apocalipse 15, versículo 6, para mostrar que a mesma roupa de juízo que Jesus Cristo está vestido aqui em Apocalipse 1, que o irmão Brana diz, não é mais sacerdote, é juiz. Os 7 anjos estão iguais, vestido com linho fino, com cinto de ouro pelos peitos, porque quem proclama este juízo ao mundo é sempre aqueles que são porta-voz de Deus, porta-voz de Cristo, por quem Cristo está falando. Por isso o irmão Brana se parou lá na plataforma e a cena se repetiu. E Deus usou até mesmo o sacerdote para dizer, algo vai acontecer. Nem o irmão Brana, o profeta, havia percebido. Porque Deus cumpre as suas escrituras da forma mais paradoxal para a mente do homem. Mas ele cumpre. E ele sempre cumpre suas escrituras. Então eu fui até os 7 anjos, mostrando eles trazendo juízo sobre a terra, lá no tempo do Armagedon, no tempo do derramamento das taças, ainda depois da grande tribulação, aquilo que já foi anunciado aqui, se cumprindo lá, para mostrar que o juízo cabe ao Senhor Jesus. Mas o juízo que cabe ao Senhor Jesus, ele declara através de seus mensageiros. Porque um profeta não é outra coisa senão a boca de Deus na terra. E eu talvez tenha um pouco de tempo aqui para entrar em algo. Temos tanto pela frente, eu creio que vamos dar um passo aqui. Falamos outro dia sobre a mensagem Escolhendo uma Noiva, que foi pregada no dia 29 de 4 de 65. E no final desta mensagem foi declarado a condenação daquela região da Califórnia, Los Angeles, que irá para o fundo do mar, um grande tremor de terra, e causará impacto no mundo inteiro. E o irmão Brana falou, repetindo o que Jesus falou em Cafarnaum. Cafarnaum, Cafarnaum. Se em Sodoma e Gomorra houvesse sido realizadas as maravilhas que aconteceram aqui, eles haveriam se arrependido. Mas tu rejeitas, então não ficarás mais aqui, irás para o fundo do mar. Cafarnaum foi afundada. Irmão Brana pregando em Los Angeles, Jesus Cristo fala através de sua boca. Ele nem lembrava o que tinha falado. Teve que ouvir a fita para testemunhar, para revisar o que havia sido falado. Jesus Cristo falando. Depois que o irmão Brana pregou, escolhendo uma noiva, ele ficou 3 meses sem pregar. Nesses 3 meses, nesse interim, ele foi à África do Sul com desejo de pregar, porque ele havia ido à África com a primeira puxada, cura, havia ido à África com a segunda puxada, revelação, e desejava levar a eles, porque eles davam tanta importância ao seu ministério, diferentemente dos frios americanos, o irmão Brana dizia isso. Ele desejava visitá-los com a terceira puxada, a abertura da palavra. E ele foi à África e ele foi proibido de pregar, colocar em seu visto, proibido fazer serviço evangélico, religioso. Ele foi lá, caçou e voltou. E ele, nesses 3 meses que ele ficou sem pregar, então ele volta no dia 11 de junho, veja, eu tenho aqui anotado,
pregou escolhendo uma noiva 29/4/65, e dia 11 de julho de 65 ele vem no tabernáculo e prega envergonhados dele. Mostrou que aquela geração, ministros, pastores, igrejas, estavam envergonhados de um ministério do cunho como o dele. E ele sabia que o ministério que ele estava exercendo era a segunda manifestação do Filho do Homem, então ele pregou envergonhados dele. E ele anuncia na mensagem envergonhados dele, do dia 11 de julho de 65, uma série de sermões. Ele disse, eu vou me concentrar aqui no tabernáculo, não conseguimos alugar um auditório, as portas se fecharam, nós não vamos anunciar para multidões, mas eu vou pregar. E ele pregou 10 mensagens com conotação de juízo, onde ele denunciou a rejeição da palavra, como em Os Ungidos dos Últimos Dias. Ele falou das monstruosidades das formigas que aparecerão nos últimos dias, que as pessoas imaginarão ver monstros. Ele falou das doenças que viriam sobre a terra, que o câncer seria como uma dor de dente, a insolação que as pessoas tomariam. Ele falou da imoralidade na mensagem Não Sabeis, nessa sequência que ele pregou desde 18 de julho a 29 de agosto. Você deve ter essas mensagens aí, ó. Alimento espiritual, tentando fazer o serviço para Deus, qual a atração sobre a montanha, os ungidos dos últimos dias, eventos modernos esclarecidos por profecia, o Deus dessa era maligna e não sabeis, o filtro do homem que pensa, Cristo é revelado em sua própria palavra e o Éden de Satanás. Mensagens cortantes de juízo. O que era aquilo? Era ainda Jesus Cristo, escondido atrás do ministério profético, trazendo o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança, o dia do Senhor. Ele mostra lá na mensagem ao nascer do sol, quando o Espírito Santo diz para virar a foto para a direita, e ele diz, vocês viram aquela nuvem? Ali está ele, o juiz supremo. E o juiz supremo aparece pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis 18, quando ele vem para Abraão. A história se repetindo mais uma vez. E ele vem como juiz de toda a terra, Gênesis 18. E acontece então, logo no próximo capítulo, Gênesis 19,